Axiomatização matemática. Aplico o que aprendi. Página 63. Posição relativa de retas e planos no paralelepípedo. Antes de resolvermos o exercício, vamos recordar as posições relativas entre uma reta e um plano. Existem três posições relativas entre estes dois elementos geométricos. A primeira posição relativa é a reta estar contida num plano, o que significa que todos os seus pontos são pontos desse plano. A segunda posição relativa é a reta ser paralela a um plano, o que significa que nenhum dos seus pontos pertence ao plano, e a distância da reta ao plano é constante. E a terceira posição relativa é a reta ser secante a um plano, o que significa que a reta interseta esse plano em apenas um ponto. Esta posição relativa subdivide-se em duas, consoante o valor do ângulo que a reta faz com o plano. Se o ângulo for igual a 90 graus, dizemos que a reta é perpendicular ao plano, no ponto de interseção. Se o ângulo for diferente de 90 graus, dizemos que a reta é oblíqua ao plano, no ponto de interseção. O enunciado deste exercício tem três questões, e diz-nos: observa o paralelepípedo retângulo da figura. Vamos, então, resolver sequencialmente. Qual a posição relativa entre as retas AB e GH? Depois de traçarmos as duas retas, podemos verificar que as retas são paralelas. A reta A é definida pelos pontos A e E, isto é, a reta contém esses dois pontos. O plano ABC é o plano definido pelos pontos A, B e C, isto é, os pontos A, B e C pertencem ao plano. Repara que a reta AE, que contém a aresta AE do paralelepípedo, é perpendicular às arestas AB e AD do mesmo paralelepípedo, pelo que o ângulo que a reta AE faz com o plano A, B e C é um ângulo de 90 graus. Qual a posição relativa entre a reta EH e o plano EFG? Depois de traçarmos a reta e o plano, podemos verificar que a reta EH está contida no plano EFG. A reta EH é definida pelos pontos E e H, isto é, a reta contém esses dois pontos. O plano EFG é o plano definido pelos pontos E, F e G, isto é, os pontos E, F e G pertencem ao plano. Ora, se o ponto H pertence à reta e ao plano, e se a reta EH é definida por dois pontos que pertencem ao plano, então a reta EH está contida nesse plano. Qual a posição relativa entre a reta BF e o plano ADH? Depois de traçarmos a reta e o plano, podemos verificar que a reta BF é paralela ao plano ADH. A reta BF é definida pelos pontos B e F, isto é, a reta contém esses dois pontos. O plano ADH é o plano definido pelos pontos A, D e H, isto é, os pontos A, D e H pertencem ao plano. Ora, se os pontos A, D e H, juntamente com o ponto E que também pertence ao plano, definem a face ADHB do paralelepípedo, e se a aresta BF é paralela a essa face, então a reta BF é paralela à face ADHB, o que é o mesmo que dizer que é paralela ao plano ADH. Questão 2. São dados um plano e dois pontos sobre este plano. Consideremos uma reta que passa por esses dois pontos. Que posição ocupa esta reta em relação ao plano? Já que nos é dito que temos dois pontos desse plano, isto significa que eles são dois dos três pontos que definem esse mesmo plano. Se a reta passa por dois pontos desse plano, isso significa que a reta está contida nesse plano. Consideremos um referencial cartesiano x, y, z, e um qualquer plano definido pelos pontos A, B e C. E seja a reta AB que passa ou contém esses pontos A e B. Se os dois pontos que definem a reta pertencem ao plano, então toda a reta está contida no plano.
Questão 3. Considera um plano e uma reta R contida no plano. Por um ponto da reta R foi traçada uma reta perpendicular à reta R. Esta segunda reta ficou forçosamente perpendicular ao plano? Não necessariamente. Uma qualquer reta contida num plano tem sempre, em um dos seus pontos, infinitas perpendiculares. Uma reta perpendicular a ela e ao plano. Uma reta perpendicular a ela e contida nesse plano. Infinitas retas perpendiculares à nossa reta e que não são perpendiculares ao plano. Podemos visualizar o nosso plano alfa no referencial cartesiano x, y, z, e nele podemos distinguir o plano x, y, que permite verificar a posição no espaço, do nosso plano alfa. Considerando um plano verde perpendicular ao nosso plano e que tem como interseção a nossa reta R, podemos verificar que existem infinitas retas contidas nesse plano perpendicular, e que intersetam a reta R no ponto B, mas de todas elas, apenas uma é perpendicular. Se considerarmos o nosso plano alfa, também podemos traçar infinitas retas que intersetam a nossa reta R no ponto B, e do mesmo modo apenas uma delas é perpendicular. Se considerarmos um terceiro plano perpendicular ao plano alfa no ponto B e perpendicular à nossa reta R, podemos verificar que também existem infinitas retas que intersetam a nossa reta R no ponto B, e que são perpendiculares à reta R no ponto B. De todas estas retas, apenas uma é perpendicular à nossa reta R e ao plano alfa, sendo que todas as outras são apenas perpendiculares à reta R.